Tem que começar a mexer nesses negócios logo. Professor, uma dúvida rapidinho, já que você comentou do projeto. Só para eu confirmar o que já está na minha cabeça. Aquele objetivo específico, você quer que a gente fale um pouco sobre como o programa vai ser executado ou é mais na funcionalidade? É mais na funcionalidade, tá? Então, por exemplo, meu sistema é um sistema de vendas online. Qual o objetivo geral? O objetivo geral do sistema? Gerenciar as vendas de determinada empresa, entendeu? Uhum. Quais seriam os objetivos específicos? Gerenciar os clientes, gerenciar vendas, gerenciar vendedores, gerenciar produtos, entendeu? Ou seja, para realizar a venda, que é o objetivo geral, eu vou ter alguns objetivos específicos que são menores ali, para poder atingir aquele objetivo geral. E para cada tipo de negócio, o objetivo geral vai ser diferente do objetivos específicos, né? Então, a gente vai sobre o sistema para descrever nas funcionalidades, né? Já ali na parte 4. Onde tem lá, na verdade, tem a parte 4 que você está falando é dos diagramas? Não, a parte 4 que eu tô falando é que tem funcionalidade, não funcionalidade, aí tem requisitos funcionais e não funcionais, né, que você está falando. É. Então, os requisitos, na verdade, são as necessidades que o seu sistema tem que atender, tá? É nos requisitos que você define, se você vai controlar a informação de cliente, vai controlar a informação de produto, vai controlar a informação de funcionários. E agora os requisitos não funcionais são aquelas que a gente viu na aula de terça-feira, que é tipo relacionado à performance, à usabilidade, à segurança, entendeu? Uhum. Tá, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar, né? Bom, na aula de hoje a gente vai fazer aquela instalação, vou instalar uma outra interface gráfica, tá? A gente tinha instalado a padrão dele, né, que é XFCE, e a gente vai agora, eu vou desinstalar, vou apagar isso aqui, e vou instalar agora o Debian de novo, só que utilizando a instalação no modo texto, e não no modo gráfico, tá? E vou instalar uma outra interface gráfica também. Depois que fizer essa instalação, a gente vai instalar o Debian no modo texto, sem interface gráfica nenhuma, para poder começar a fazer o nosso servidor. Vou criar aqui uma nova máquina, né, já tem aqui Debian 64, já tá definido aqui, quando eu escrevi Debian já ficou, né? Eu vou para o próximo, vou botar aqui 2 GB, vou criar um novo disco virtual, VBI, dinamicamente alocado, vou deixar aqui 10 GB, mais que suficiente. E vou iniciar. Como eu já fiz essa instalação ontem, ele vai abrir para mim aqui, ele vai abrir aqui a máquina virtual e já vai estar listando a ISO do Debian. Aí ele está falando aqui que está inacessível. Deixa eu procurar ela aqui no computador, então. Eu acho que eu salvei dentro de disciplinas. Aqui, ó. Debian. Aqui não adianta muito eu aumentar, né? Que ele vai continuar do mesmo tamanho aí para vocês. Bom, então a instalação gráfica seria a primeira, que foi o que a gente fez na aula passada, e a de hoje a gente vai fazer essa instalação de baixo aqui, que é a instalação no modo texto. Vocês vão ver que tem muita coisa parecida e muita coisa diferente, tá? As telas não são tão diferentes, porém, não existe a possibilidade de eu ficar utilizando o mouse para poder fazer a instalação. Tudo eu tenho que usar o teclado. Então, por exemplo, aqui para selecionar
o idioma, eu tenho que usar a setinha do teclado aqui, até chegar no idioma que eu quero, ó, Português Brasil. Aí eu dou Enter. Aí eu escolho o país, Enter de novo. Se eu quisesse mudar setinha para baixo, setinha para cima, tá? O meu teclado, eu estou com o teclado aqui português, na configuração do teclado. Vocês vão reparar que é bem mais rápida a instalação no modo texto, porque ele é mais leve, tá, para carregar tudo. Ele demora um pouco aí quando ele vai baixar alguma informação, porque vai demorar o mesmo tanto da instalação gráfica. Só que quando tem algum tipo de processamento é bem mais rápido. E é por isso que quando a gente for fazer o nosso servidor, nós não vamos instalar interface gráfica nenhuma, para deixar o servidor bem leve. Se tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando enquanto está acontecendo a instalação aí, tá? Configurando aí a rede, ó. Como a gente não tem proxies para configurar, o nome da máquina aqui eu vou deixar Debian mesmo. Domínio, a gente não precisa, tá? Mesmo que tivesse lá na ITB, não precisaria colocar também. Não tem obrigatoriedade, vou deixar em branco. A senha do root. Vou botar a nossa senha padrão, tá? A senha, ó, se eu usar o tab, eu consigo navegar entre as opções, tá vendo? A setinha, ela não navega em tudo. Então, às vezes, eu tenho que usar o tab para poder mudar. E quando tiver, por exemplo, aqui, ó, um para selecionar, eu vou usar o backspace, tá? Barra de espaço, para poder selecionar ou tirar a seleção, ó. Certo? Barra de espaço. Tá vendo a senha aí? Padrão ETB. Eu dou um tab, tá em continuar, dou enter. Ele pede para repetir a senha. Vou colocar a mesma senha, vou pedir para mostrar para ter certeza e vou lá em continuar. Enter de novo. Vou criar um usuário básico. Lembra que a gente fez isso? Vou criar um usuário chamado ETB. O nome da conta vai ser ETB. A senha também vai ser ETB. Ó. Tá vendo que eu estou dando tab? A ideia é que vocês ganhem um pouco de agilidade aí com o teclado para poder fazer isso. A área de gráfico, eu acredito que não, tá? Eu posso até aumentar aqui o tamanho da janela, mas ele não vai aumentar o tamanho da tela para vocês não. Ó, continua aqui, tá vendo? Então não muda muita coisa não, pessoal. Tá ruim de ler aí? Tá pequeno? Pois é, mas não tem como aumentar aqui não, pessoal. Tá? Eu acredito que não tenha como aumentar o tamanho da tela aqui não. Aqui já tá, posso até botar o full screen, ó, que a tela continua pequena, tá vendo? Então não é nem o tamanho da tela, tá? É o tamanho da janela aqui de instalação mesmo. Ó. Tanto é que quando eu peço para reduzir, ó, ele fica reduzido ao tamanho da área ali, tá? Não adianta aumentar que não vai mudar. Bom, eu vou continuar aqui, depois vocês tentam tirar alguma dúvida aí, ficou muito pequeno, assistir o vídeo para ver se dá para ver. Se está no modo escalonado, vamos ver aqui. Não tenho certeza se está no modo escalonado, não. Ele não aparece para mim aqui na barra de menu. Eu tenho que jogar para cá. Agora está no modo escalonado. Ó. Vamos ver se vai aumentar, se eu aumentar aqui. Ah, olha aí, tá vendo? Melhorou aí? Sim ou não, pessoal? Beleza, vou aumentar um pouquinho mais, tá? E agora? E agora? Agora sim, né?
Beleza, ó. Então, eu vou continuar, porque a gente vai, quando a gente for fazer a instalação no modo texto, sem interface gráfica, eu vou executar de novo no modo texto, tá? Então, não tem problema aquela primeira parte ter ficado pequeno, não, ok? Então, vamos criar a conta de usuário aqui, ó, ETB. A senha para o usuário ETB vai ser ETB. Vou repetir a senha, ele pede uma confirmação, ó. Eu estou usando teclado, ok, pessoal? Tab, espaço e setinhas aqui para mexer. Aqui já ele deixou São Paulo, veja que ele não selecionou para mim automaticamente aqui o Distrito Federal. Lembra que no modo gráfico ele selecionou? Então aqui, se eu quiser Distrito Federal, eu tenho que ir lá marcar. Mas São Paulo e Distrito Federal, mesmo fuso horário, mesmo horário, não muda nada, né? Enter de novo. Aí ele vai instalar algumas coisas de acordo com o que eu escolhi. Aí agora, pessoal, eu acredito que talvez essa parte aqui seja que dê mais trabalho para vocês, porque o modo gráfico ajuda muito, né? O mouse ajuda muito. Então aqui a gente tem que fazer tudo usando o Tab, usando o Enter, usando setinha, e aí vocês têm que começar a se adaptar com isso, tá? Então, vou fazer aqui, por exemplo, a instalação, o particionamento manual, tá? Lembra que sempre a gente vai fazer o manual. Então, se está no manual, dou Enter. Aí eu vou vir aqui, ó, escolho o disco. O disco é esse daqui, ó. É sempre um SDA, lembra? As siglas de disco. Esse aqui é o disco que a gente criou. Aí ele falou que tem que particionar o disco inteiro, criar uma nova parcela, nova tabela de partição. Sim, criar uma nova tabela de partição. Aí já criou uma área livre aqui, ó. Então seleciono essa área livre e dou Enter. Aí eu vou lá, ó, criar nova partição e o tamanho da partição. Então vou colocar aqui 10.4 e vou deixar 1 GB para swap, tá? Dou um tab aqui e vou em continuar. Tipo de partição primária, então dou Enter. Localização da nova partição no início, então dou Enter. E aí aqui eu posso mudar alguma coisa, tá? O ponto de montagem já está o barra, a flag de inicialização está desligada. Vamos botar ela ligada, ó. Só dei Enter aqui, ela já mudou, tá vendo? Se eu der Enter de novo, ó, vai ficar desligada. Ok? Vou deixar ligado. Quando tiver tudo ok, tá? Eu venho aqui e mando finalizar. Agora nós temos mais um espaço livre aqui, ó. Vou selecionar ele e dar Enter de novo. Como era um espaço livre, eu tenho que criar uma nova partição do mesmo jeito. Ó, ele vai pegar aí todo o espaço que sobrou, dá quase 1 GB. Vou lá dar um tab e continuo. Dessa vez a partição vai ser lógica, tá? Que é para swap. O sistema de arquivo aqui, ó, eu vou dar Enter e vou selecionar swap, área de troca, e vou dar Enter de novo. Veja que já mudou aqui, tá? Tá tudo ok? Seleciono finalizar e dou Enter de novo. Todas as partições foram criadas que eu precisava? Sim. Então, vou lá embaixo em finalizar e dou Enter de novo. Aí ele fala, olha, você deseja continuar? Agora essas mudanças vão ser escritas no disco. Então, sim ou não? Sim, tá? Muda aqui com a setinha pro sim, ou usando o tab, ele também dá, tá? E dou Enter no sim. Vocês estão ouvindo aí quando eu estou dando Enter? Para vocês terem certeza que eu estou mexendo no teclado, sabe? Como o teclado não dá para ver ali, né, na tela, então eu tenho que fazer barulho no teclado para vocês sentirem, né, que tem que usar o teclado para fazer. Então agora ele está fazendo a instalação do núcleo, tá? Que a gente chama do núcleo do kernel do Linux. E daqui a pouco ele vai abrir para mim selecionar as outras ferramentas do Debian que eu posso instalar, qual a interface gráfica que eu quero instalar, e até alguns servidores que a gente já viu, né? Servidor web, servidor de impressão, SSH.
Então, ele já dá essas possibilidades na instalação para a gente já instalar esses pacotes aí. Olha a vantagem da gente estar fazendo isso por videoconferência. Vai ficar gravado. Se você tiver alguma dúvida na hora que você estiver fazendo o seu, basta botar o vídeo tocando aí do lado e seguindo os passos para não errar. Se fosse lá na sala, né, tem que ter memória fotográfica para ficar lembrando tudo que eu estou fazendo ou acompanhar comigo, né? Se não conseguir acompanhar para fazer depois, era complicado, lembra? Então, essa image aí, ó, 4.9.0, é o kernel do Linux que a gente está usando para o Debian. Isso aí, conforme tem as atualizações e tal, o próprio sistema operacional atualiza automaticamente, tá? Ele troca a imagem, troca o núcleo, quando tem alguma atualização. Aí ele pergunta, ó, quer configurar um espelho de rede? Lembra para que é? Repositório da internet, né? Sim, vamos configurar, é só dar Enter. Vamos configurar um espelho de rede aqui no Brasil. Pode pegar o primeiro mesmo, tá? Nós não temos que configurar proxies, né? Se tivesse, a gente já ia fazer de acordo com o que é lá da escola. Vocês já sabem os IPs aí, a porta. Vou só continuar. E aí ele vai começar a configurar o apt. É exatamente aqui, ó, se a gente colocasse o proxy, ele ia criar aquele arquivo apt.conf com a query para ele usar o proxy para poder baixar os arquivos do repositório, tá? Então ele já faria isso para vocês na própria instalação. Não sei se vocês lembram lá com o Debian e com o Elementary, a gente tinha que configurar na mão, né? Entrar lá, criar o arquivo, fazer a configuração todinha na mão. O Debian já dá essa mamata para vocês aí. Agora é esperar, né? E olha que nem está instalando ainda a interface gráfica, né? Mas também ele está baixando muita coisa aí, e como a gente está usando a rede aqui para fazer a videoconferência, então já está gastando uma banda aí uma banda da banda, né? Ó, aí ele vem naquela parte lá, se a gente quer participar do concurso, lembra? No caso aqui, como a gente está fazendo a instalação só para aprender, nada de participar de concurso, tá? A não ser que seja concurso público. Então, deixa no não e dá Enter. Ó, chegou naquela parte lá de escolher os pacotes que eu quero instalar. Eu vou deixar o primeiro e o último, tá? Esses dois aí, com certeza vocês têm que deixar. E eu vou mudar aqui, eu não vou instalar o XFCE, tá? Então eu vou estar nele aqui, dar um espaço, ó, tirei. Eu vou instalar um que vocês ainda não viram. Acho que vou instalar aqui o KDE. Não vou instalar o servidor de impressão, nem vou instalar o web, nem SSH, tá? Então aqui é o primeiro, o último e uma interface gráfica. Então nós temos aqui 6 opções de interface gráfica. Gnome, XFCE, KDE, Cinnamon, Mate e LXDE. Tá? Pode instalar qualquer um. Como a gente já instalou o XFCE na última aula, eu vou instalar o KDE. Ok? Então, selecionei aqui e vou dar em continuar.
Na verdade, eu não vou instalar o KDE não, tá? Porque ele é o maior, é o que baixa mais arquivo. Então, eu vou tirar aqui. Vamos instalar o Cinnamon, não, o Mate. Pronto. O Mate é um bem parecido do Windows, tá? Depois vocês em casa aí instalam o KDE, porque vocês vão ter mais tempo aí para poder fazer a instalação. Senão a gente vai ficar aqui, ó, esperando aí, né, bastante tempo. Se eu não me engano, o KDE ele tem mais ou menos 1.300, 1.400 arquivos para poder baixar aí, para poder instalar. Olha o Cinnamon aí, rapidão. Ó. Enquanto tá baixando aí, pode falar alguma coisa, tá, pessoal? Pode perguntar, pode tirar as dúvidas. O que eu estava precisando mesmo nessa época de pandemia era de uma cadeira de gamer e um escritório para poder trabalhar, fazer esse home office, porque fazer as coisas na mesa do jantar é complicado. Chega de noite, minhas costas estão doendo. As costas, ombro, braço, aí tendinite. É caro, mas quem não queria, nessa época de pandemia, um espaço adequado para poder trabalhar, né? Ou no caso de vocês, para poder estudar, né? Eu passo o dia inteiro aqui, praticamente. Trabalho de manhã, de tarde, de noite. Olha aí, cadeira da cozinha, tá igual eu, tô usando a cadeira da mesa aqui de jantar. Até que ela é acolchoada, mas ela não é adequada para isso, não. É, na cadeira de game você ia dormir, né, meu filho? Não, esse modo, o que a gente está instalando aqui, a gente está usando o instalador sem interface gráfica, tá? O instalador, ele é o modo texto, mas a instalação está sendo com interface gráfica, tanto é que eu selecionei lá a interface gráfica Mate para poder instalar. Quando a gente for fazer sem interface gráfica, aí vocês vão ver que eu não vou escolher nenhuma daquelas opções lá de interface gráfica. Aí a gente vai fazer a instalação usando o instalador modo texto e o servidor também vai ficar no modo texto, que nós não vamos instalar nenhuma interface gráfica. Para que é isso, professor? É porque vai ficar bem mais leve. Se você falar para mim assim, olha, o meu cliente lá, ele tem 3 notebooks e tem um computador lá bem antigo, tipo um Pentium 100, sei lá, um Pentium 4, nem lembro qual era, um Celeron, alguma coisa do tipo, tá? Aí você fala assim, não, beleza, então a gente usa o Celeron e instala o Debian para ser o servidor, sem interface gráfica, vai rodar leve, tranquilo no Celeron, tá? Não precisa nem pensar assim, não precisa de muito recurso de processamento, nem recurso de memória. Só tem que ter espaço em disco para poder armazenar as coisas. O sistema operacional e a aplicação. Eu fiz um curso aí, antes da gente retomar as nossas atividades, de uma tecnologia chamada OutSystems. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma ferramenta, como se fosse uma ideia de desenvolvimento, que você desenvolve praticamente de forma gráfica. Você quase não coloca código, não escreve código, sabe? Usa muito, ele gera código para Microsoft, né? .NET, essas coisas. Só que é muito bacana mesmo. Você faz as coisas muito rápido.
Essa tecnologia é uma tecnologia lá da Europa, né? Muito utilizada lá em Portugal. Acho que surgiu lá em Portugal. Então, tem muita vaga de emprego para lá. Se aprender bem a tecnologia, tá? Vou botar aqui no chat o nome, depois vocês pesquisem aí, tá? OutSystems. Para você criar a conta, baixar o estúdio e utilizar é de forma gratuita, tá? É lógico que o curso foi um pouquinho caro, mas para quem interessar, pode pesquisar na internet que acha até onde tem o curso também. No LinkedIn tem bastante gente lá com essa que já fez o curso. O cara oferece lá uma semana de graça para vocês entenderem o básico, sabe, do negócio. Depois, se quiser fazer o curso, aí você paga e faz o restante do curso. Pois é, o pessoal aqui do GDF já usa para alguns sistemas já, o OutSystems, tá? Por ele ser um gerador de código, é uma ferramenta case que aumenta bastante a produtividade. E aí é uma coisa legal para vocês estudarem, tá? Porque, assim, para quem já tem uma noção básica, por mais que não seja expert em nenhuma linguagem, já dá para começar a desenvolver com ele. Vantagens é que ele gera, inclusive, aplicativo para celular, né? Você fala assim, eu quero desenvolver um aplicativo para celular. Você vai fazer normal, usando lá HTML, CSS, JavaScript, só que de forma gráfica, tá? Você vai arrastando e colocando o que você quer, ele já tem vários modelos, e aí depois, no final, ele gera o aplicativo. Você bota na loja virtual e tá pronto. É muito bacana. Já faz a separação das camadas, tá? Camada de modelo, camada de visão, camada de controle, igual a gente está fazendo, só que a gente, por exemplo, está fazendo de forma manual, né? Todo o código é feito na mão, toda a codificação em Java é feita na mão, e com esse OutSystems é feita de forma gráfica, você arrasta e vai soltando e vai colocando. Bom, enquanto está instalando, a gente pode ir conversando. Professor, o que você está achando do seu curso da bolsa aí que você comprou? Eu já fiz 2, né? E eu acho muito bacana o negócio de curso, porque o que acontece? Você tem várias vertentes, né, para investimento na bolsa. Você pode investir em ações, você pode investir em opções, você pode investir, fazer day trade com o mini índice ou mini dólar. O day trade, na verdade, é que você compra e vende no mesmo dia. Na verdade, você pode comprar e vender quase que no mesmo segundo. Normalmente, quando eu estou trabalhando com day trade, eu opero de manhã e levo uma meia hora já para alcançar a minha meta, que é R$ 300 por dia. E aí eu invisto em algumas opções que a opção ela é bem mais barata do que a ação, né? Vamos pensar assim, a Petrobras, a ação da Petrobras hoje está R$ 22,50, ok? A opção da Petrobras, ela pode começar a partir de 5 centavos até R$ 1, R$ 2, porque a opção ela é o home broker da Clear que eu uso. Na verdade é uma plataforma, né, o Trader Clear da Neológica. O que acontece é assim, como é que funcionam as opções? Imagina uma loja de pastel, a loja do seu Joaquim de pastel. Aí você vai lá e tal, conversar com o seu Joaquim, o pastel tá R$ 5, ok?
Aí você fala, conversando com o seu Joaquim, fala assim, seu Joaquim, eu queria comer o pastel, mas eu não quero comer agora, eu só quero comer o mês que vem. Só que eu tô com medo desse pastel do senhor aumentar, subir de preço. Se eu te der 50 centavos agora, o senhor garante que vai vender para mim o pastel a R$ 5 daqui a um mês? Aí você fecha um acordo com ele desse jeito. Isso são as opções. Tipo assim, eu quero garantir que vou comprar a Petrobras a R$ 23 daqui a um mês. Aí eu vou lá, pago, sei lá, 50 centavos, 80 centavos. E aí eu garanto que daqui a um mês, por mais que a Petrobras suba para 26 centavos, eu vou comprar ela a 23. Então, é a mesma coisa do pastel. Quando chegar daqui a um mês, chegar lá na pastelaria, o seu Joaquim tiver aumentado o pastel para R$ 10, aí você fala, olha, eu tenho aqui um termo, um contrato que a gente assinou que o senhor ia me vender a R$ 5. E compra a R$ 5. O que que isso faz? Se, por exemplo, eu comprar a opção de mil ações da Petrobras a 50 centavos cada um, eu vou estar pagando aí R$ 500. E para daqui a um mês, se a opção, por exemplo, sair de 22,50 para 27,50, eu vou ganhar R$ 5, aliás, vou ganhar R$ 4 em cada ação. Entendeu? Então, as opções é como se fosse um contrato que garante que eu vou comprar a ação mais barata, independente se ela subir ou ficar mais cara ou não. É um risco também? É, porque se a ação cair, aí não compensa eu comprar, eu vou perder o dinheiro que eu gastei nas opções, entendeu? Os R$ 500 que eu gastei vai virar pó, eu não vou ter de volta. Mas se a ação subir, aí eu garanto que vou ganhar o dinheiro. É assim que Mas tu funciona. tá operando onde, professor? Tá operando ações ou opção? Eu estou operando nas opções e estou operando com o day trade, no mini índice e no mini dólar. Caraca, professor, vai arriscar, hein? Menino, isso é muito alavancado. Mas é assim mesmo. Ó, terminou aqui, pessoal. Vamos continuar aqui, depois a gente conversa mais. Bom, aí ele pergunta se quer instalar o Grub, né? O Grub, lembra do Grub? Eu sou o Grub. Para fazer a parte de inicialização, deixa no sim do Enter. Olha aí, viu? Tirei da tela. Do Enter. Aí a gente informa aqui, ó, qual é o disco, só tem um, né? Esse SDA aqui. E ele vai colocar como inicialização nesse SDA, que é o único disco que a gente tem. A instalação foi completa e ele vai pedir para reinicializar. Então vamos continuar aqui. Vocês vão ver que ele já vai abrir aqui com a interface gráfica, bonitinha. Agora uma coisa eu garanto para vocês. Ó, vou botar aqui a senha ETB, usuário ETB. Vou entrar logo como root, né? Para a gente já ter mais permissões. Usuário root sem ETB. Se você souber operar com day trade lá no mini índice, mini dólar, dá para tirar uma graninha boa por dia. Viu? E você deixa de trabalhar para os outros e vai trabalhar para você. Bom, esse aqui, pessoal, é o Mate. Ó. Tá? Ele é um pouquinho parecido com o Windows. Tá? Essa barrinha de ferramenta a gente pode botar ela embaixo aqui para ficar mais parecido com o Windows ainda. Então ali tem aqui as ferramentas, ó. Tem o terminal que a gente pode usar para fazer as coisas também. Tem os acessórios, editor de texto, tem a parte de internet aí como o Firefox. Então, mesmo a gente tendo instalado, usando o instalador modo texto, a gente fez uma instalação com modo gráfico, certo? Eu quero que vocês instalem todas essas interfaces gráficas aí, tá? Uma de cada vez. Vamos testar, ver se a internet está funcionando. Está funcionando bonitinho, tá?
Então, instalem uma interface por vez para vocês conhecerem cada uma delas, tá ok? Beleza, ó. Essa é a segunda interface que a gente está instalando, porém a gente usou instaladores diferentes, tá? O primeiro instalador foi o modo gráfico e esse instalador foi o modo texto. O que eu vou fazer agora? Vou desligar aqui. Deixa eu lembrar onde é que desliga. Aqui é rede, aqui é som, acho que é aqui em sistema, desligar, isso. Cada um aparece em um lugar diferente. Bom, vou desligar e a gente vai fazer agora a instalação no modo texto, tá? Alguma dúvida até aqui? Bom, se você perdeu um pouco aí da instalação no modo texto, com o instalador modo texto para essa instalação, não tem problema que eu vou reinstalar aqui agora, só que dessa vez sem interface gráfica, tá? Vou apagar aqui, ó. Vou apagar tudo. E vamos criar uma nova máquina chamada Debian. Continuo. Também vou botar 2 GB. Continuo, VDI do mesmo jeito. Eu vou deixar agora os 8 GB que ele colocou, porque como eu não vou instalar a interface gráfica, eu não vou precisar de tanto espaço em disco, tá? Vou avançar. Como a gente acabou de instalar, então ele ainda vai estar aqui bem fácil aqui para mim, ó. A ISO, né? Deixa eu já ver se está no modo escalonado, que aí já dá aquela ampliada. Ó, não está no modo escalonado. Deixa eu puxar para cá, para outra tela, para eu poder conseguir fazer isso. Beleza. Agora sim, pessoal, olha aí, ó. Opa. Tá grande o suficiente aí, tá bom ou não? Beleza, ó. Vou fazer a instalação de novo no modo texto, tá? Não vou usar o gráfico, vou usar o texto. O gráfico a gente já usou na primeira instalação que a gente fez do Debian. Então, eu vou fazer essa instalação aqui de novo no modo texto, para alguém que tenha perdido alguma coisa. Só lembrando aqui, como é o modo texto, eu tenho que usar o teclado para tudo, tá? O mouse aqui não vai existir. Então, setinha para cima ou para baixo, para eu poder escolher o idioma. Se eu quiser ir lá para a letra P, eu posso apertar a letra P aqui, ele vai direto também, tá? Então, ó, português, Brasil, selecionei, chegou no que eu quero, então eu dou Enter. O país é Brasil mesmo. Português brasileiro. Então, o teclado já está configurado, o idioma já está configurado. Vamos para as outras configurações. Ele está pegando aí a configuração de rede. Beleza, o nome da máquina eu vou deixar o mesmo, tá? Debian. Domínio a gente não precisa colocar, então, continuar. Senha do root, a senha padrão nossa, né? EPB. Só vou mostrar aqui, ó. Tab para ir para o mostrar, barra de espaço para selecionar, tab para ir para continuar, Enter. Vou repetir a senha, ó. EPB, tab para ir para o mostrar, barra de espaço para selecionar, tab para ir para o continuar. O usuário básico que a gente vai criar, vamos criar um usuário chamado EPB, o nome dele é EPB, senha também vai ser EPB. Repetir a senha. Bom é que mesmo fazendo rápido, quando vocês estiverem assistindo, pode botar em câmera lenta aí para vocês reassistirem, tá? Então tá aqui São Paulo,
Vou deixar no Distrito Federal só porque eu sou chato, né? Então, agora ele vai começar a instalar os componentes básicos para a gente poder selecionar. Não, ainda falta particionamento. Vamos lá. Ó. Particionamento sempre o manual. Selecionei o manual, dei Enter. Qual disco que eu vou configurar? Esse SCSI aqui, o SDA, tá? Enter. Ele fala que não tem tabela de partição. Então, você quer criar uma nova tabela de partição? Sim. Setinha para o lado. Enter. Já criou aqui ó, um espaço livre aqui. Então, vou agora criar o disco aqui, tá? Criar partição, nova partição, Enter. O tamanho do disco, eu vou criar essa partição com 7.6 GB. Vou aí continuar usando o Tab, Enter. Primária, início. Aqui vai ser ext4 mesmo, o ponto de montagem é o barra mesmo, e a flag de inicialização é ligada. Então, dou Enter, ele vai ligar ela aí para mim. Tá tudo ok? Tá, então, vou lá em finalizar, Enter de novo. Agora eu vou nessa área livre aqui para poder criar a partição de swap, tá? Então, dou Enter, criar nova partição. O tamanho é o total, então só dá Enter também. Agora é uma partição lógica. E o tipo de sistema de arquivo aqui não vai ser ext4. Vou dar Enter e vou mudar para swap. Então é no sistema de arquivo que a gente muda, tá? Tá tudo ok. Vou finalizar. Agora sim, ó, já tem as duas partições que eu preciso. Uma ext4 com ponto de inicialização no barra e uma lógica para a área de swap aqui. Então, vou finalizar. Ele fala que vai escrever as partições no disco, a gente coloca assim. E ele vai começar agora instalando aí o sistema básico. Então, enquanto ele está instalando, a gente pode conversar um pouquinho mais. Então, Ana, você tinha perguntado aí o que eu estou achando dos cursos. Estou achando muito bom. O que acontece? Matheus, você está trabalhando, não está? Não, professor. Hoje eu tô de folga. Então, mas você está empregado, não está? Tô. Quanto é que você ganha por dia? Você já fez as contas? Por dia, deixa eu calcular aqui, deixa eu ver. Calcula aí. Se for por dia trabalhado, como eu trabalho tipo uns 13, 14 dias, aí eu dividi aqui e dá o quê? Dá uns 140 e pouco. 140. Isso porque seu trabalho é diferente, né? Porque se fosse um trabalho de 8 às 18, de segunda a sexta, você ia trabalhar 20 dias por mês. Ou 22, né? E o seu dia de trabalho ia ser mais ou menos uns 30, 40 reais, não é isso? Sim. Então, pessoal, olha aí. 30, 40 reais, se você tiver 300 reais para começar, tá? Você consegue tirar 10%, que seria 30, 40 reais aí, tranquilamente no day trade. É lógico que a chance de você perder 30, 40 reais também é grande, tá? Mas é por isso que tem os cursos, para você aprender a hora certa de entrar, a hora certa de você parar. Então, se você coloca a meta aí, por exemplo, eu quero ganhar 50 reais por dia. Você vai usar aí, sei lá, começa aí com 300 reais de investimento, você não vai investir tudo, tá? O day trade não funciona assim, você tem que ter 300, mas você vai aplicar ali 50, e aí esse 50 vai virar outros 50 e pronto, você já matou o seu ganho do dia, aí você deixa de operar. Isso você faz em meia hora no máximo, tá? Então, se hoje você trabalhasse 8 horas por dia, para ganhar 40 reais, você ia trabalhar meia hora por dia na bolsa e ia ganhar 40 reais. Só que isso requer bastante preparação, né, professor? Por exemplo, eu fiz uns 2 cursos já voltados para day trade.
Só que até hoje eu não me sinto confiante, entendeu? Pra operar. Por isso que por enquanto eu tô só no buy and hold. Só comprando mesmo lote inteiro, pensando no longo prazo. Mas Entendi. assim, é uma boa, né? É, Se o cara tiver disciplina, estudar sempre, tiver umas horas boas ali no simulador, acho que dá certo. dá certo, cara. Deixa eu continuar, depois a gente volta a conversar. Então, vou configurar agora o espelho de rede, ó. Sim, no Brasil. Vou pegar o primeiro aqui, tá? Não vai fazer muita diferença. Lembra que aqui a gente não precisa configurar o proxy, então tab. E agora ele vai configurar o apt. Pois é, Matheus. Agora o primeiro passo para poder realmente operar no day trade é você adquirir a licença da plataforma, tá? Sem a plataforma não dá, é quase impossível. Aquele home break web lá da Clear, você só toma prejuízo com aquele negócio lá. Não, e eu tenho conta na Clear, né? Só que aí eu ia contratar o Profit pela Clear, só que eu não consegui não. Eu tentei lá, aí eu fiquei Tá. puto, aí eu falei, não, aí eu abri conta na XP. A vantagem da Clear é a questão da corretagem zero, né? Aham. Mas assim, aí eu fui pra XP, até que me arrependi não, né? Porque o serviço que eles oferecem é muito bom. Boa. O Trader Clear, que é a plataforma que eu estou usando, ela custa R$ 9,90 por mês, né? É bem, Eu bem barato. também tô pagando isso aí pela XP, eles têm essa promoção lá. A Clear é da XP, né, na verdade. É, a XP é dona de muita coisa aí, né? Então, Ana, basicamente a lógica do negócio de investimento é esse. Aí se você souber realmente como é que funciona, como investe, porque o Matheus já sabe um pouco. Então, por exemplo, aí você fala assim, ó, o professor está investindo no dólar e o dólar caiu hoje, então ele está perdendo dinheiro. Não é assim. Quando o dólar cai, eu também ganho. É só trabalhar vendido, entendeu? Em vez de comprado. Então você tem esses jargões aí, tudo que você, com o curso, você aprende. Até no próprio YouTube tem muito vídeo de graça mesmo para vocês aprenderem algumas coisas. Então, quem tiver interesse, vai para o YouTube, tá? Começa a seguir o canal dos Quanto caras custa lá um que curso desse, professor? R$ 1.500, R$ 2.000, depende de quem está aplicando o curso. Ó, vou participar do concurso? De jeito nenhum, né? Mas aí tem que tomar cuidado, né, professor? Tipo, tem muito cara aí que é Zé Tem, Ruela e só ganha dinheiro com cursos, né? Ao invés de ganhar com day trade mesmo, os caras lucram com os cursos lá que eles vendem. isso é verdade. Ó, pessoal, aqui eu vou tirar praticamente tudo, tá? Vou tirar o ambiente da área de trabalho do Debian, vou tirar a interface gráfica, vou tirar o servidor web, o de impressão. Eu só vou deixar o último, somente o último, que são os utilitários do sistema, que ele funciona tanto no modo texto quanto no modo gráfico, ok? Então, dessa forma aqui, a gente vai instalar o Debian modo texto total e liso, ou seja, não tem praticamente nada com relação à interface gráfica aqui. Vocês vão ver que a instalação vai ser bem mais rápida do que a anterior, tá? Então, vou deixar só o último ali selecionado e vou lá em continuar. Agora mesmo os Tabajara, ô Matheus, você consegue extrair alguma informação importante, entendeu? Até de como não fazer as coisas. Tem o cara que eu fiz o curso, chama Wilson Neto. Ele era operador da Bolsa na época que você fazia a Bolsa por telefone, né? Os corretores ficavam lá por telefone, recebendo as ordens e fazendo tudo manualmente. Então, ele opera no day trade, aí ele tem uma comunidade, né? Para quem fez o curso, participa da comunidade, e todo dia, 9 horas da manhã, ele está ao vivo no canal do YouTube, e aí a gente pega as orientações dali, e aí vai, entendeu? Não dá para operar sozinho ainda, não. Então, o curso ajuda muito com relação a isso. Entendi. Eu fiz o curso não sei se tu conhece, ele é bem famoso, o Rafa Trader. Pô, fiquei puto com o curso do cara, porque o cara ganha dinheiro pra caramba, só que assim, ele não consegue passar toda a metodologia dele, né?
As aulas do cara é muito bagunçada. Aí você consegue extrair muito pouco. Porque ele só faz análise gráfica, né? Pois é, mas aí quem opera em day trade normalmente não faz análise gráfica, né? O day trade trabalha com o fluxo, né? É o fluxo de compra e venda é que define se vai subir ou cair. Aí eu mandei esse link aí no chat aí, ó, quem se interessar. O curso desses caras é muito bom. Se chama Denoff. Aí eles falam bastante fundamento, né, também do mercado financeiro. Aí depois vai começando a voltar para day trade. Análise técnica, análise gráfica. E é bom que é gratuito o curso deles. Olha aí, tá vendo? Bota aí pro pessoal no chat. Tá o link aí no chat. Beleza, ó, vamos instalar o Grub agora, né? Vocês lembram do Grub, né? Eu sou o Grub. Essa piadinha nunca fica velha, né, gente? Sempre tem os Guardiões da Galáxia. Olha lá, ó. Pronto, já terminou a instalação. Foi ou não foi mais rápido do que a outra? Com certeza, né? Vou reinicializar aqui agora, ó, e vocês vão ver a diferença com a interface gráfica e sem. Olha, de cara o Grub ficou diferente, estão vendo? Já não tem aquele fundo verde e tal, é um fundo azulzinho. E quando ele inicia, olha só, pronto, já está inicializado. Viu que beleza? Então, o que acontece? Agora, para eu logar, eu tenho que digitar tudo. Ó, o usuário, root, senha, PTB. Pronto, estou logado no servidor. Agora, tudo é via comando. Não tem mouse, não tem Explorer, não tem internet navegador, não tem nada. É tudo no command. Isso aqui é muito bom. Então, por exemplo, você quer falar assim, olha, eu queria ver a questão da rede, né, ver o IP da rede. Aí você fala, ó, if config, não é o comando para a gente ver o IP da rede? Olha aqui que camarada legal, ó. Não tem ifconfig. Por que não tem? Porque o ifconfig é uma ferramenta de rede, é um comando de rede, mas é uma ferramenta, então eu tenho que instalar ela. De cara, o primeiro tem que vir aqui, ó. apt update. Vamos atualizar o sistema. Atualizar o repositório. Beleza, ele atualizou, porém, ó, ele está me dizendo que tem um CD-ROM ali no repositório, tá? Na lista de repositórios. Não tem problema não, tá, pessoal? Esse DVD, esse CD-ROM ali não vai atrapalhar não. Depois eu vou mostrar como é que a gente tira ele, tá? Mas aí ele já fez a atualização. O que eu quero agora? apt, setinha para cima, em vez de update, upgrade. Ele vai ver se tem alguma instalação, ó. Tem uma atualização aqui, ó. Viram da imagem, ó, Linux Image, ou seja, o núcleo, né? Tem uma atualização, eu vou botar Shift S e vou dar Enter para ele atualizar. Aí ele está procurando ali onde é que está a atualização. Ele vai ler o CD-ROM e depois ele vai pegar da internet, porque ele não vai ter no CD-ROM isso aí. Ó, ruim é isso, tem que ficar dando Enter, tá vendo? Até ele... Deixa eu cancelar isso aqui, Ctrl C. Vamos tirar esse CD-ROM dali. Ó. Como é que eu elimino esse CD-ROM dos meus repositórios? Era para ele retirar automaticamente na instalação. Mas o Debian tem disso, tá? Eles fazem muito isso. Então, o que eu vou fazer? Vamos editar o arquivo na mão. Nano /etc /apt
source list, tá? Esse é o caminho da lista de repositório do apt. Então eu vou vir aqui, ó, tá vendo essa linha que tem o CD-ROM? Eu vou comentar ela. Como é que eu comento? Igual tá o comentário da de cima, ó. Já tem uma linha dessa comentada. Então eu vou botar um hashtag aqui, um cerquilha, né? Pronto, agora eu tirei, ó. Agora eu vou dar um Ctrl C, ou Ctrl X, Shift S para salvar e Enter. Agora eu vou de novo aqui dar um update e depois um upgrade, ó. Vocês vão ver que agora ele já não deu o problema do CD-ROM, tá? Agora eu vou dar o upgrade, ó. Tem certeza que quer atualizar? Sim. Aí ele vai baixar e vai atualizar, ó. Agora ele está baixando. Está terminando a atualização. Isso aqui, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês fizerem a instalação do sistema operacional, tá? Fazer a atualização. Bom, o sistema está atualizado agora, ok? Então, ó, se eu der um upgrade, não vai ter mais nada para instalar. 0 pacotes atualizados, ok? Então, o que, que eu preciso fazer agora? Eu preciso instalar as ferramentas de rede, tá? Então, eu vou vir aqui dar um apt install net-tools. Esse net-tools são as ferramentas de rede para a gente poder executar os comandos de if, config e outros comandos de rede. Ele veja que ele nem pede permissão para instalar. Se eu pedir para instalar, é porque eu já quero. Bom, agora eu posso ir lá e digitar, ó, ifconfig, ele vai me trazer o IP que eu estou utilizando. Ok, pessoal? Tranquilos até aí? Como a gente está usando lá, provavelmente, a configuração do VirtualBox como NAT, esse IP ele é só para comunicação da máquina virtual com a máquina local, tá? A máquina real. O que, que a gente precisa fazer aqui? Eu preciso de um IP real para a gente ter uma comunicação, certo? Por exemplo, eu vou vir aqui e vou instalar o SSH, tá? Como é que eu instalo? apt install SSH. Ele pergunta se quer instalar, eu digo sim. Pronto, o SSH está instalado. Para que serve esse SSH? Serve para a gente poder acessar remotamente o arquivo, fazer, executar comandos, instalar, desinstalar, atualizar, fazer qualquer coisa de forma remota. Só que para isso eu preciso ter um IP real da rede, para eu com a minha máquina conseguir acessar a rede, a mesma rede desse servidor e fazer o que precisa. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um shutdown now, que é para desligar, tá? Desligar agora, e a gente vai fazer essa configuração no VirtualBox aqui, ó. Então, a configuração padrão aqui no VirtualBox, para a máquina, é a configuração de rede NAT, tá vendo? A primeira coisa que eu tenho que mudar aqui é para ela ir no placa de rede modo bridge. Dessa forma, a minha máquina virtual vai pegar um IP real da rede. Agora eu vou startar de novo, e ela vai mudar o IP dela, tá?
Então, vou lá de novo logar como root, ó. Veja que inicializou muito rápido, não foi? Usuário ETB, ifconfig. Olha o IP que ele pegou agora, ó. 192.168.0.158. Tem um negócio bacana, tá? Apesar da gente estar trabalhando no modo texto, a gente pode ativar o mouse para fazer algumas graças, tá? Tem um pacote que a gente instala que ele ativa o mouse. Lógico que a gente não vai ter o duplo clique, não vai ter o clicar com direito, mas dá para fazer algumas coisas. Então, por exemplo, como é que eu instalo esse pacote? apt install, e o nome desse pacote é GPM, tá? Lembra aí do GPS? Então, para mexer com o mouse no modo texto, seria o GPM de mouse, ok? Ó, ele vai instalar, pergunta para mim, eu digo sim. Instalou. Quando ele terminar aqui, o meu mouse já vai estar funcionando. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou de novo agora dar o ifconfig, ó. Olha o que eu vou fazer agora. Olha o meu mouse aí, conseguem ver? Olha aqui, ó. Vou selecionar o IP, ó. Viram? Mouse funcionando. Lógico que não tem 2 cliques, não tem nada, mas eu consigo selecionar, e se eu clicar, tiver selecionado e clicar com a bolinha do meio, a rodinha, olha o que ele fez lá embaixo, ó. Ele colou o que está selecionado na linha de comando lá do cursor. Viram? Então, o que acontece? Agora eu consigo acessar esse servidor remotamente. Vamos fazer o teste? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Vou diminuir um pouquinho a tela, para caber a outra tela que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou abrir um terminal do meu computador aqui, ó. Então tá aqui um terminal do meu computador, que também é Linux, tá? Se não fosse, não é Linux, na verdade, é o Mac, né? Mas ele tem, a linha de comando é igual a do Linux. Então eu vou conectar aqui via SSH com ele, ó. SSH, root, vou conectar com o usuário ETB, né? ETB, arroba. ETB é o nome do usuário, arroba, e eu vou botar o domínio. Qual é o domínio? É aquele IP que está ali, ó. 92.168.0.158. Ele pergunta se pode confiar, eu digo sim, yes. E ele pediu a senha, vou botar a senha ETB. Olha aí, ó. Agora eu estou logado, tá? Pelo meu computador, lá na máquina virtual. Para ter certeza de que eu estou na máquina virtual, o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar ela. Vou dar um reboot. Reboot. Ué, não, meu filho. Oxi. Ah, é porque eu estou com o usuário padrão, basicão. Ó. Esse usuário basicão não faz nada, pessoal. É até bom de ter dado esses erros. Eu tenho que logar como root, né? Como é que eu faço isso? Ó? Su menos e a senha do root. ETB. Pronto, agora eu estou como root. Ó. Conseguem ver a diferença? Agora eu vou dar um reboot. Ó. Reboot. Viu como já apareceu aqui? Ó, já reiniciou a máquina? É para isso que serve o SSH, para que de forma remota eu consiga fazer qualquer acesso e instalar, desinstalar, atualizar, reiniciar a máquina, como foi o que eu fiz agora. Ó. É lógico que como eu estava conectado nela, quando eu reiniciei, automaticamente eu fui desconectado, tá? Mas a ideia é que eu consiga fazer tudo remotamente, ok? Então esse foi um exemplo aí que eu dei para vocês aprenderem a gerenciar a máquina de vocês de forma remota, se tivesse em rede, né? Ou se essa máquina tivesse na internet e vocês soubessem qual é o IP dela também para vocês acessarem. Funciona da mesma forma, tá? Então, aí mais uma dica de segurança para vocês, ó.
Então, vou logar aqui como root, etb. E agora que a gente vai começar a nossa graça aqui, tá? A gente instalou alguns detalhes, só para a gente poder começar, que seria a questão do mouse, seria a configuração do IP e a instalação das ferramentas de rede. Isso é o básico, ok? Agora, por exemplo, eu quero instalar aqui o banco de dados MySQL, quero instalar o Apache e quero instalar o PHP, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou instalar primeiro o MySQL. A instalação, pessoal, é sempre idêntica, não muda nada. É aqueles comandos que a gente já aprendeu, tá? apt install e o nome do pacote, ó. Se eu não souber, o Debian tem uma facilidade com relação a isso, principalmente quando você está trabalhando no modo texto, ó. Eu vou colocar MyS, ó, dou um tab, ele traz para mim as possibilidades, tá vendo? Ó? Já tem ali, apareceu, ó, o MySQL Server bem aqui, ó. Estão vendo? Então, eu vou botar aqui, ó, MySQL, traço, server. Ó, se eu continuar dando tab, ele vai aparecer. Ó. Se eu botar o Ezinho, tab. Ele terminou de escrever para mim. Ou seja, ele me ajuda. Eu não preciso ir lá e botar aquele apt cache source para poder pesquisar, não. Tá? Usando o tab, ele já traz para mim a pesquisa ali. Então, eu quero instalar aqui o MySQL Server. Vou dar Enter. Aí ele pergunta se que vai ocupar X de espaço, se é isso mesmo que eu quero fazer. Sim. Shift S. Agora a gente está instalando uma SQL Server na máquina do servidor, ou seja, automaticamente já vai ter o banco de dados para a gente poder utilizar, tá? Então, o MySQL é o primeiro servidor que a gente vai estar instalando e configurando aqui no nosso servidor. Depois a gente vai instalar, instalar o PHP e o Apache para poder usar o PHP-MyAdmin. Pronto, terminou a instalação. Beleza. Agora a gente vai... Só um pouquinho, pessoal. Agora a gente vai instalar o Apache, ok? Eu posso já instalar, por exemplo, o PHP-MyAdmin, que ele já instala o PHP e já instala também o servidor Apache. Na verdade, na hora da instalação eu escolho qual é o que eu quero instalar. Mas para a gente ser mais até claro, quando vocês forem instalar, a gente instala por parte. Então vamos instalar o Apache, mesma coisa, ó, apt install apa, ó, tab, veja que ele já tem ali o Apache 2, tá vendo? Então é o Apache 2 que a gente quer instalar. E aí eu vou dar Enter. Tem certeza que quer instalar sim. E vocês vão ver como é rápido a questão de você já visualizar, tá? Já visualizar o servidor funcionando. Eu vou abrir o navegador aqui para a gente poder testar, tá? Então eu já sei qual é o IP dessa máquina, né? Eu já sei qual é o IP dessa máquina. Vou abrir aqui um outro navegador diferente do que eu estou usando aqui com vocês. Vou abrir o Firefox aqui. O Firefox. Então vou arrastar o Firefox para cá, ó. Ó, esse carinha aqui é o do OutSystems, tá? Deixa eu reduzir um pouco aqui. Então aqui, ó, no navegador, eu vou botar aquele IP, né?
HTTP, // que é o protocolo da internet, da web, né? O IP, 192.168.0.158. Viram aí, ó? Significa o quê? Eu já tenho um servidor web instalado no meu servidor. O meu servidor rodando aqui, ó, numa máquina remota, uma máquina virtual, e eu utilizando aqui o meu querido servidor, né, já com o Apache instalado. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos instalar o phpMyAdmin para a gente poder acessar o banco de dados pelo phpMyAdmin. Então, vou vir aqui, ó, instala apt install php m. Olha lá, já apareceu, dei um tab, né? MyAdmin. O Enter. Ele me pergunta se eu quero instalar mesmo. Sim. E aí, veja, ó, o que eu falei naquela hora. Qual o servidor que eu quero utilizar com o phpMyAdmin? Ele tem esses dois modelos aqui. Nós vamos usar o Apache 2, até porque já está instalado, né? E eu vou dar o OK. Veja a importância de você aprender a instalação do Debian no modo texto, porque quando você vai instalar algumas coisas no modo texto aqui, a telinha que aparece é idêntica àquela, tá? E aí tem que saber usar o teclado para poder instalar. Então, ele vai instalar o phpMyAdmin para mim, ó. Quando ele terminar, a gente já vai conseguir acessar ele ali. Então, o apt é o comando que a gente vai usar para instalar tudo que a gente precisa, tá? Então, a gente já instalou ferramentas de rede, já instalou o GPM, que seria para utilizar o mouse no modo texto, já instalou o MySQL Server, já instalou o Apache 2, e agora a gente está instalando o phpMyAdmin. Tá? Quando eu instalo o phpMyAdmin, ele já instala o PHP também. Então, não precisamos instalar o PHP à parte. Ó, aqui ele pergunta se eu já quero configurar o banco de dados, o acesso ao banco de dados com o phpMyAdmin. Eu vou colocar aqui sim, e colocar a senha aqui do MySQL. A senha do MySQL é a mesma senha que você usou para o usuário root, tá? O usuário e senha do banco é a mesma senha usuário do próprio sistema. Então, a senha aqui é a senha ETB, confirmação da senha ETB, e aí ele vai conseguir conectar lá com o phpMyAdmin para poder acessar o banco. Então, agora, a gente vai voltar aqui, ó, e eu vou botar aqui, depois disso, / phpMyAdmin. Opa, escrevi errado. phpMyAdmin. Olha aí, já está funcionando o phpMyAdmin, rodando no servidor Apache, para acessar o banco de dados MySQL. E aí, pessoal, tranquilos até agora? Dá um OK aí no chat. Beleza? Então, veja só. Agora vamos fazer o teste de conexão aqui. Eu vou botar o usuário root e a senha ETB, que foi a senha que a gente criou. E vou entrar. Olha aqui o que aconteceu. Ele deu um acesso negado. Tá? Por quê? Porque ele provavelmente não vinculou o meu usuário para acessar ao localhost. Ele vinculou para acessar esse IP ou coisa do tipo.
Aí, então, a gente vai precisar fazer uma pequena mudança no banco de dados para que o meu usuário consiga acessar utilizando o host localhost, porque é assim que o PHP-MyAdmin é configurado. Então, a gente vai vir aqui na parte de banco de dados e a gente vai precisar conectar o banco utilizando aqui o modo texto, tá? Então, fiquem espertos aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer é digitar o comando, ó. MySQL -u e o nome do usuário, no caso aqui é root, -p para ele pedir a senha, ok? Aí ele vai pedir a senha. Vou botar a senha, ETB. Bom, acredito que quando vocês tiveram aula com o Vinícius, vocês também chegaram a acessar o MySQL usando o modo texto, né? Não tenho certeza se vocês chegaram a ter aula de banco de dados com ele, mas se tiveram, vocês acessaram o banco de dados usando o modo texto. Bom, eu acessei aqui o MySQL usando o modo texto e agora eu preciso digitar alguns comandos, tá? Esses comandos servem para liberar o meu acesso do usuário root ao localhost, ok? Como é que eu faço isso? Então eu tenho que mudar aqui o que a gente chama de grant. Então eu vou digitar assim, tá? Exatamente como eu vou digitar aqui, ó. Grant ao, isso eu estou dizendo que eu vou dar todos os privilégios, tá? Em asterisco, ponto asterisco, ou seja, para todos os bancos de dados e todas as tabelas dos bancos de dados. To, ou seja, para o usuário root, arroba, e aí eu vou botar aqui qual seria o acesso, tá? Entre aspas eu vou colocar, ó, local host, entre aspas. Aí eu tenho que completar com ident fied vai e boto a senha que eu utilizo. A senha é ETB, tá? Então isso aqui, ó, vou botar um ponto e vírgula. Acho que não está cabendo aqui. Não. Ponto e vírgula. E esse é o comando para eu poder liberar o acesso do root ao localhost aqui no banco de dados. Eu vou dar Enter. E aí eu preciso ainda digitar mais um comando para que essa permissão seja refletida no banco inteiro. É um comando chamado push privileges. Ponto e vírgula. Ponto. A princípio, eu só preciso fazer isso para liberar que o usuário root tenha conexão com o localhost. Vamos testar? ETB. Ele continua dizendo que eu não tenho acesso. Vamos fazer uma mudança, então. Além de botar o localhost, eu vou botar aqui também um percent, em vez de localhost. Ele vai permitir que eu acesse como root de qualquer lugar, de qualquer host, para poder entrar. Vamos dar um flux privileges. E vamos ver se vai funcionar. Continua não funcionando. Que cara chato, hein? Tem alguns comandos que eu acredito que só funcionam depois que reseta. Deixa eu dar um Ctrl+C para ele sair. Tá? Então eu saí dali.
Vamos verificar se eu preciso mexer em algum outro comando aqui. Acredito que não. Deixa eu só tentar restartar o MySQL. Como é que eu restarto algum tipo de serviço que está instalado aqui no meu servidor? Se esse comando vai cair na prova, qual comando, Ana? Do banco de dados? Não. Vai não, tá? Vocês não tiveram aula no modo texto do banco de dados? Estranho, hein? Ele gosta de usar aquele MySQL Tools lá. Bom, eu vou vir aqui, ó, para eu restartar algum serviço, eu venho assim, ó, service, vou colocar aqui, service e o nome do serviço. No caso aqui é MySQL. Service MySQL, restart. Restartei o MySQL. Se eu quisesse restartar o Apache, ó, service, Apache, restart. Restartou. Eu tenho aqui alguns comandos, tá? Eu tenho o comando restart, eu tenho o comando start e tenho o comando stop. Qualquer um dos três eu posso utilizar, tá? Sabendo que quando eu stopo, o serviço para, ele para de funcionar. Quando eu start, ele inicia. E se ele tiver iniciado e eu quiser restartar, reiniciar, eu uso o restart. Tá? Vamos ver se restartando já vai funcionar aqui o nosso acesso. Root PB. Já funcionou, tá vendo? Só precisava reiniciar mesmo. Então agora, veja se não é igualzinho o MySQL que a gente já está utilizando em sala de aula. Certo? Posso até pegar depois a nossa aplicação que está rodando lá e colocar para rodar aqui tranquilamente, criar o banco de dados. Ó, vamos criar aqui o banco de dados. Nosso banco chama projeto. Lá o banco projeto criado. Eu pego o meu script lá, executo aqui e o meu banco de dados da aplicação já vai estar criado. Simples ou não é? Deixa eu pegar o script do banco aqui. Deixa eu ver se eu salvei. Acho que eu não salvei ele aqui ainda. Vamos salvar aqui ele nessa máquina e eu já posso criar o banco aqui. Ó. Script do banco. Vou copiar ele aqui, que ele vai para o modo texto aqui. Ó. Copiar. Vou vir para cá. Ele diz que ele deixa copiar para ficar esperto. Copiar. Cadê o colar, gente? Que estranho. Deixa eu colar do servidor. Deixa eu salvar o arquivo, então. Salvar a página como? Salvar aqui em transferências. Beleza. Já sei por que ele não está copiando. Aí, ó. Copiei e colei aqui o script do banco, ó. Lembra? Criação das tabelas. É o script que está lá no Moodle, lá, tá, pessoal?
Então, eu já estou aqui no banco de dados projeto, ó. Fui em SQL e vou mandar ele executar aqui o script do banco. Pronto, ó. Ó o banco criado aí, com todas as tabelas que a gente precisa para o nosso sistema funcionar. E aí? Tranquilos até aí? Tirando esse comando, tá? Que isso aqui eu acho que vocês vão ter que realmente dar uma revisada aí para vocês aprenderem a fazer, tá, pessoal? Esse comando aqui é para liberar o acesso do root ao banco de dados que o PHPMyAdmin está utilizando para acessar. Depois que você fizer isso, você consegue logar aqui com o root no PHPMyAdmin. Ok? Bom, o que a gente está precisando agora para botar a aplicação para funcionar, para fazer alguns testes aqui, tá? Tá faltando a gente instalar o Tomcat, que seria para a parte da aplicação do Java, né? Então é a última coisa que a gente vai fazer no servidor, ok? Eu vou fazer a instalação e a gente pode até já fazer uma pequena configuração. A instalação não é diferente das demais, tá? apt install, no caso aqui, Tom o gato. No caso, o Tom o gato aqui, o Tomcat, a gente vai instalar o 8, tá? Só que o Tomcat, ele tem uma ferramenta de administração que a gente também tem que instalar, tá? Se eu deixar só o Tomcat aqui e der um tab, ó, vocês vão ver que tem algumas coisas aqui para poder instalar, tá? Então, o que a gente vai instalar quando a gente instalar o Tomcat? A gente vai instalar o Tomcat, a gente também vai instalar, o Tomcat admin, ok? E também vai instalar o Tomcat user, para a gente controlar os usuários que vão acessar a área de administração do Tomcat. Então, anotem aí, ó. A gente tem que instalar o Tomcat, tem que instalar o Tomcat admin e tem que instalar o Tomcat user. Esses três, tá? O Tomcat Common e o Docs, ele vai instalar de forma automática, ok? Então, ó, vou dar Enter. Ele vai instalar o que precisa para funcionar o Tomcat, eu vou botar assim. E quando ele terminar a instalação aqui, a gente já vai ter acesso ao Tomcat ali no servidor. Se tá, a gente estivesse usando o Linux para desenvolver, a gente não instalaria o XAMPP, a gente instalaria os serviços dessa forma, tá? O MySQL separado, o Apache separado, o PHPMyAdmin separado, o Tomcat separado, e aí a nossa aplicação rodando lá, o NetBeans rodando, independente do servidor estar funcionando ou não. Essa é a vantagem. Esse servidor aqui, ele está rodando só com a parte de aplicação. Ele não está com o NetBeans funcionando nem nada, mas a aplicação vai funcionar tranquilamente aqui. Pronto, ó, terminou a instalação. Feita essa instalação, eu já posso vir aqui no meu navegador, ó, http o IP da máquina, 192.168.0.158, e no caso do Tomcat, tá, como ele não está usando a porta 80, porque o Apache já está usando a porta 80, ele está usando a porta 8080, então tem que dizer qual é a porta, 8080 barra, e dou Enter. Olha aí, ó, eu já estou aqui com o Tomcat funcionando, tá? Então ele já tem aqui falando do Tomcat admin, da parte de usuários, ó, ele te dá algumas dicas que você precisa, tá? Para acessar a esse admin aqui, ó, você precisa editar esse arquivo do Tomcat Users para você criar um usuário com um perfil de Manager.gui, e aí vocês precisam saber o inglês técnico de vocês aí para ver como é que tá. Então, não é possível, né? Depois de um ano de inglês, se vocês não aprenderam inglês técnico, tá difícil, hein?
Então, ele fala que você precisa de um usuário do tipo manager.gui, tá? E um usuário com um admin GUI para você poder fazer o acesso. Mas a gente pode tentar acessar mesmo assim, tá? Eu posso vir aqui, ó, manager, e ele vai pedir usuário e senha. Você sabe qual é o usuário e senha? Aí você pensa assim, ah, é root, então vou botar aqui, ó, root e a senha ETB, certo? Ah, errado. Ou seja, não é o usuário e senha do sistema, tá? Você precisa de um usuário que seja um gerenciador. Vou cancelar. Aí ele vai dar um erro e vai me dar mais uma dica, ó. Você precisa criar um papel, uma roller, chamada manager.gui, e você precisa criar um usuário com o nome que você quiser, com a senha que você quiser, mas que tenha esse papel aqui, ó, de manager.gui. Tá? E onde está isso? Está dentro do arquivo conf de usuários. Se eu voltar aqui, ó, ele dá o caminho completo aqui para vocês, tá? Como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai lá, ó, vou botar um pouquinho mais para baixo aqui para a gente conseguir ver. Não era isso que eu queria, não. Era aqui, ó. Vou deixar aqui um pouco mais abaixo e a gente consegue ver aqui embaixo, ó. Então, vou vir aqui digitar o comando, ó. Nano, para editar o arquivo, tá? O arquivo vai estar dentro do barra etc, barra Tomcat 8, e o nome do arquivo é tomcatusers.xml. Viram como é o mesmo caminho que ele disse aqui para você que estaria? Então é esse cara aqui. Vamos entrar nele. Aí aqui dentro ele já tem um monte de código, tá? E aí vocês têm que ter o cuidado, pessoal, para não apagar o que não é para apagar, tá? Ele não... Tem que ter extremamente cuidado. Então veja só, como é que funciona? Ele já tem um trecho aqui de criação de rollers e de usuários, tá vendo? Só que está comentado. O comentário aqui é igual ao comentário do HTML, tá? É menor, exclamação, traço, traço, e finaliza com traço, traço, maior que. Então, eu preciso descomentar isso aqui. De cara, eu vou tirar esse comentário. Ó. Tirei aqui e tirei aqui embaixo, ok? Só que ele tem esses montes de rollers e usuários criados que eu não preciso, tá? O que ele fala para mim? Eu preciso de um usuário que tenha esse papel aqui, ó, manager.gui. Não existe esse papel aqui, esse roller, essa roller não existe. Então vamos criar um aqui, ó. Esse roller 1, vamos criar ele aqui chamada de manager-i. Pronto, criei esse papel. Aí ele fala que eu tenho que ter um usuário com esse papel também. Então vamos criar um usuário aqui. Vamos botar um usuário chamado root. Aqui a gente altera a senha. Vamos botar a senha que a gente quiser. No caso, eu vou botar a senha ETB. E o papel aqui, eu vou deixar Tomcat e vou só acrescentar aqui o manager-i, que é esse papel que foi criado aqui. Ó. Eu criei uma role chamada manager.gui, seguindo o que ele me fala aqui, tá? E criei aqui um usuário chamado root, que tem a roller Tomcat e manager.gui. Nem precisaria dessa Tomcat, tá? Essa roller Tomcat aqui nem precisaria. Vou até tirar para vocês verem que não tem necessidade, tá? Só precisa realmente desse manager.gui aqui. E esses outros, professor? Pode deixar eles aqui. Só que é interessante que você tire isso daqui, ó. Isso daqui, ó, esse menor que dentro da senha aqui pode atrapalhar, tá? Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente apaga esses usuários aqui, ó. Vou apagar esse aqui, eu não vou precisar dele, e vou apagar esse aqui, que eu também não vou precisar dele. Tá? Se eu quisesse, eu podia até apagar esse aqui também, ó. Esse roller de Tomcat, eu não preciso dele. Pronto.
Agora, vejam só, se você prestar atenção no que ficou aqui, ó, vejam se não foi exatamente o que ele falou para mim fazer quando eu errei a senha lá, ó. Eu vou errar de novo, tá? Vou errar aqui de novo, ó. Vou botar qualquer coisa aqui, vou dar um OK. Ó, vou dar um cancelar. Olha aqui, ó. Veja se não foi exatamente o que ele pediu para eu fazer, ó. Uma roller chamada manager_gui e um usuário, que pode ser Tomcat, pode ser qualquer outro, tá? E a senha que eu quiser, mas que tenha o papel manager_gui. Ok? Bom, já está o que eu preciso, então eu vou clicar o Ctrl X para sair, Shift S para salvar, o nome do arquivo é esse mesmo, vou só dar Enter. Lógico, pessoal, que só isso aqui não resolve, eu preciso restartar o serviço para que ele assuma essas configurações que eu acabei de mudar, tá? Então, vocês já aprenderam como é que restarta o serviço, ó. Service. No caso aqui é o Tomcat, né? Tomcat 8, ó. Restart. Bom, demorou um pouquinho, mas restartou, tá vendo? Agora, eu vou voltar, vou atualizar essa página aqui, ó, e vou tentar de novo entrar na área de gerenciamento aqui das aplicações, ó. Qual era o usuário que eu botei? Root e a senha TB. Olha aí, ó. Já estou na área de gerenciamento, tá? Das aplicações do Tomcat. Veja que aqui ele tem algumas aplicações, que é o que a gente está usando, tá? A Manager, que está aqui, e essa Host Manager. Quando a gente instalar a nossa aplicação, ela vai rodar aqui também. Ok? Ah, professor, e como é que a gente vai instalar? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma aplicação que a gente tenha parado. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou baixar aqui do nosso Moodle lá, a aplicação que eu salvei para vocês lá, vamos ver se ela já tem o que eu preciso. Eu não tenho certeza, tá? Vamos lá, vamos lá. Vou pegar a última aplicação que a gente fez, é a que tem menu, né, e tem parte de usuário, que é essa aqui, do projeto da aula do dia 22. Vou salvar o arquivo. Aí o arquivo ele vai estar aqui, deixa eu descompactar ele. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Então ele está aqui em transferências. Ó, tá aqui o projeto da aula do dia 22. Vou descompactar. Ele não tem o que eu preciso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse projeto aqui no NetBeans e vou gerar o que eu preciso para a gente poder ver. Até porque eu teria que mudar algumas coisas mesmo, tá? Então vou abrir o NetBeans aqui, ó. NetBeans está aqui. E eu vou abrir o projeto do quarto período aqui. Aqui são vários projetos que eu estou trabalhando. Então vou abrir aqui o projeto, não sei se tem o web instalado aqui. Eu acredito que sim, mas... não. Esse NetBeans aqui não tem. O NetBeans que tem é o da máquina virtual. Bom, deixa eu ver se eu pego um projeto antigo aqui. Disciplinas, quarto E. Esse era o nosso projeto antigo. Aqui, projeto VESP, aqui, ó. Esse projeto VESP já serve pra gente, tá? Isso aqui é de abril, ó. Provavelmente é um projeto antigo nosso. Quando a gente vai lá no NetBeans com o projeto aberto e manda só executar, ele só pega e roda, ok? Só que quando você vai lá na ferramenta executar e tem a opção lá de executar
limpar e construir projeto, ele gera essa pastinha chamada dist aqui, ó. O que tem dentro dessa pasta? Ele tem o nome do projeto compactado numa formatação do Java Web, que chama UAR. Esse W aqui é de web, tá? Então, esse arquivo aqui é um arquivo de aplicação web. Toda a aplicação está aqui dentro, ó, tá? O que vai acontecer? Lá na minha área de gerenciamento, eu posso fazer aqui, ó, o deploy da aplicação a partir de um arquivo UAR. Então, vou instalar essa aplicação aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, procurar o arquivo. Vai estar aqui dentro, ó. Vai estar dentro da disciplina de projeto. Não, acho que está em projeto VESP, né? Cadê o projeto VESP? Ah, está aqui em cima. Projeto VESP, a pastinha dist, ó, e o OR. Lógico que esse não é o nosso projeto, tá, pessoal? Então, ó, já está aqui o arquivo. Selecionou ou não? Ué, não selecionou? Abrir. E vou fazer o deploy, ó. Veja que agora apareceu uma outra aplicação aqui, chamada Projeto VESP, ó. Se eu segurar o Ctrl ou pedir para abrir uma nova aba, ele vai abrir o projeto aqui, ó. Viram que já está com o sistema de login? Então, esse aqui já é a aplicação rodando, ó. É lógico, pessoal, que aqui provavelmente não vai funcionar, tá? Por que que não vai funcionar? Porque o banco de dados deve estar diferente. Eu vou até inserir um usuário padrão aqui para a gente fazer o teste. Deixa eu criar um perfil. Criar um perfil aqui. Um perfil chamado admin. Admin. Aí ele vai receber o ID 1. Tá lá, o admin ID 1. Vou criar um usuário agora chamado J, para a gente tentar logar ali, tá? O nome J, login, J, senha, ETB, situação, não sei se era ativo, agora eu vou botar um OK, e o perfil 1. Beleza, agora eu já tenho um usuário cadastrado para o perfil administrador. Vamos tentar logar. Eu acho que não vai funcionar, mas vamos testar, tá? Então, eu vou botar aqui J, ETB. Ó, ele deu um erro, tá vendo? Por quê? Provavelmente ele está com o usuário e senha do Champ lá, né? O Champ é o usuário root sem senha, né? Então, quando foi gerado esse arquivo .or, que a gente instalou aqui, ele veio com isso daqui. Aí você fala assim, professor, gera lá o arquivo e tal, abre o NetBeans. Por que eu não faço isso? Porque eu tenho que rodar a máquina virtual do XP e eu estou rodando aqui a nossa máquina virtual com o Debian para poder acessar o serviço. Eu queria mostrar para vocês aqui, na verdade, era como vocês vão pegar a aplicação de vocês e instalar aqui, ó. Tá? Viram como é simples? É um arquivo OR, que vocês vão aprender a gerar no NetBeans, e você vai procurar ele no seu computador e vai fazer o deploy. Feito o deploy, a aplicação já está disponível. Por mais que aqui eu não tenha conseguido logar, a aplicação está disponível, está rodando. Certo? Não estou conseguindo logar porque essa aplicação não está configurada para acessar essa base de dados que está aqui. Entendido? E a gente vai fechar por aqui. Pessoal, isso daqui que eu fiz hoje, ó, essa instalação do Debian no modo texto, já está pronto o servidor para rodar a aplicação de vocês. Para rodar tudo que vocês fizerem aí com relação à aplicação. Só que, num servidor bem leve, tá? Vou dar uma limpada na tela aqui, ó. Pronto. Um servidor bem leve. Se eu botar aqui, ó, não sei se vocês conhecem esse comando, chama top. Olha quanto ele está usando aqui, ó. Ele está usando 1% de processamento, está usando 0,2% de memória, tá vendo? E se mesmo que eu venha aqui
e bote para rodar alguma coisa aqui, eu vou dar uma atualizada aqui no PHP-MyAdmin, por exemplo, ó. Ele pode exigir um pouco mais de processamento, mas não chega a usar, ó, nem um terço do processamento que a máquina tem. Isso porque está alguma máquina aqui com 2 GB de RAM e um processador aqui Xing Ling, né? Ou seja, a máquina rodando no modo texto, ele fica bem leve o servidor e todos os serviços funcionando bem rápido. Olha como carrega rápido aqui a tela. Ou seja, a performance do servidor é boa, muito rápida mesmo. Já instalamos a parte de gerenciamento do Tomcat para poder instalar a aplicação. Já instalamos o MySQL, já instalamos o PHP, já instalamos o PHP-MyAdmin, já instalamos o Apache. E é só isso que a gente precisa para poder botar a nossa aplicação para rodar. Tá? Aí eu depois só tenho que saber o quê? Qual é o IP da máquina para eu acessar. E foi a primeira configuração que a gente fez, que foi mudar a máquina virtual para que use o modo bridge para pegar um IP real da rede e a gente consiga acessar essa máquina de qualquer lugar que a gente tiver. Tá? Olha como é que funciona o gerenciamento. Tá? Vou deixar ali atrás rodando. Ó. E aí é o seguinte, aqui, vocês vão ver aqui, ó, tá, se eu atualizar ele continua funcionando. Se eu atualizar aqui, continua funcionando. Mas se de qualquer lugar que eu tiver, e se eu tiver acesso a essa máquina via SSH, olha o que vai acontecer. Aquele comando SSH, olha lá, ó, -, e agora eu vou parar um serviço aqui, ó, service, por exemplo, a parte 2, stop. Olha o que vai acontecer agora. Se eu, usando aqui o acesso remoto, parei o serviço do Apache, o PHP-MyAdmin, ó, parou de funcionar. Se eu vier aqui e der um comando de start, o servidor volta a funcionar. Ou seja, o acesso remoto e o gerenciamento remoto está sendo feito através do SSH que a gente instalou também. Eu uso o mesmo usuário e senha que está conectado aqui, está instalado ali. Certo? Isso serve para a gente poder dar manutenção na máquina, quanto para fazer qualquer atualização de sistema ou coisa do tipo, ou reparo, caso tenha que fazer alguma manutenção, certo? Isso é o acesso remoto. Vou sair, exit, vou sair do servidor. Pronto, desconectei, não preciso mais. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Tem alguma dúvida aí? Eu sei que não é uma coisa tão simples para vocês, mas está tudo gravado, então basta vocês irem assistindo e fazendo de vocês aí que vocês vão conseguir chegar lá. Tá? Esse comando que eu dei para ficar acompanhando aqui a performance do... Viram que o Tomcat apareceu aqui? Ó? Os processos que exigem mais processamento já vão aparecendo aqui em cima. Esse comando aqui chama top. Ctrl C, eu saio do comando, ó. O comando chama top. Tá? Que ele me dá um relatório aí em tempo real do que está acontecendo no processamento da máquina, tá? No Linux. Tranquilos, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Não? Vou interromper, então, aqui a nossa gravação, tá? Para a aula não ficar tão intensa.